Olá, eu sou a Ellen Rose e hoje eu quero conversar com você, pai, mãe, professor e líder de ministério infantil, sobre como desenvolver o hábito de orar nas crianças. E para isso, eu também tenho este livro aqui, ó. Eu oro brincando porque orar é coisa séria. Se você quiser adquirir, é só olhar na descrição, que eu vou deixar o link da lojinha. Bom, você que trabalha com crianças, que tem criança em casa, você sabe que muitas vezes é difícil desenvolver nelas o hábito de orar todos os dias, não é? E então, quando a gente conversa sobre isso com outros adultos, eu fico pensando se nós não estamos tendo algumas atitudes que impedem essas crianças de orar. Se nós olharmos lá em Mateus 19, nos versículos 13, 14 e 15, nós lemos o seguinte: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos quais são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então, algumas coisas que me chamam a atenção aqui em relação à nossa função de desenvolver o hábito nas crianças de orar. Olha só, a família até estava trazendo as crianças até Jesus, mas os próprios discípulos repreendia, não queria que essas crianças chegassem até Jesus. Então, eu penso, o que será que nós, pais, líderes, professores de crianças, estamos fazendo, estamos falando que, na maioria das vezes, impede as crianças de se chegarem até Jesus, na presença de Jesus, através da oração? Primeiro, ela vê você, mãe, você, pai, orando? Ela vê você falando: ai, eu orei por isso, ai, Deus me respondeu isso. Você compartilha na tua casa o teu hábito de oração? Você que trabalha lá na igreja com as crianças, que é professor, que é líder, tem esse hábito de orar na frente das crianças? Ou só pedir que elas orem, né? Você compartilha com elas também momentos de oração? Então, talvez as crianças não desenvolvam esse hábito pelo fato de não presenciarem os adultos orando, né? E manifestando que eles têm sim uma vida de oração. Uma coisa que aconteceu há algum tempo atrás é que nós lá na igreja onde eu congrego, fizemos um caderninho de oração com as crianças. E já no primeiro dia, um dos pedidos foi para que orasse pelo filho de uma irmã que havia tido um AVC. Então nós colocamos lá no caderno: orar pelo filho da irmã. E as crianças colocaram os outros pedidos nesse caderno e uma delas levou para casa o caderno a fim de orar durante a semana. Acontece que isso aconteceu no domingo. Na segunda-feira, o rapaz faleceu. Eu passei a semana pensando como eu abordaria esse assunto com as crianças, já que a resposta de Deus tinha sido negativa. Quando as crianças chegaram, a primeira coisa que eu perguntei para elas foi se elas tinham ficado sabendo da morte do rapaz. E elas disseram que sim. E então eu fiz a segunda pergunta: vocês acham que Deus respondeu a nossa oração? E para minha alegria, elas responderam: sim, Deus respondeu a nossa oração. Ele respondeu do jeito dele, porque ele faz as coisas do jeito que ele quer. Quer dizer, nas palavras das crianças, do jeitinho delas, elas me mostraram que elas já sabiam que Deus é soberano. Agora, por que isso acontece? Porque as pessoas estão vendo os adultos orar. Teve um outro episódio de uma criança que estava orando por um primo também que estava sofrendo uma enfermidade muito grave.
E a mãe estava apreensiva sobre isso, porque disse assim, né, e o que vai acontecer e como vai ser essa experiência negativa do meu filho em relação à oração, porque ele orava todos os dias. Até que eu falei para ela assim, olha, você precisa explicar uma coisa para ele, de que Deus sempre responde, porém, às vezes ele diz sim, não ou espere. A criança precisa saber que Deus responde, mas nem sempre Deus responde do jeito que nós queremos. Até que um dia, o menino olhou para a mãe e falou assim, mãe, eu tô achando que Deus vai falar não. E realmente Deus disse não para aquela oração. Só que quando aconteceu, essa criança já estava sabendo e já estava entendendo que Deus é soberano, que Deus responde sim às orações. Porém, como disseram anteriormente os meus pequenos lá, Deus faz do jeito que Ele quer. Né? Isso é soberania de Deus. Então, para a gente concluir esse primeiro pensamento, algumas atitudes fazem com que as crianças se afastem da vida de oração. Mas quando nós adultos mostramos a nossa vida de oração, elas passam a ter também uma vida de oração. Bom, tem muita conversa sobre oração para nós trocarmos ideias. Então, eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre oração e como desenvolver esse hábito na vida das crianças. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, assine o sininho, ative o sininho para que você possa receber uma mensagem dizendo que há vídeo novo no canal, tá bom? Tchau, Deus te abençoe.